Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Quarta-feira passada, começamos um breve ciclo de catequese sobre os sacramentos, começando pelo batismo. E sobre o batismo, gostaria de dar a minha atenção também hoje para sublinhar um fruto muito importante desse sacramento. Esse faz-nos tornar membros do corpo de Cristo e do povo de Deus. São Tomás de Aquino afirma: quem recebe o batismo vem incorporado a Cristo quase como seu mesmo membro e vem agregado à comunidade dos fiéis, isto é, ao povo de Deus. Na escola do Concílio Vaticano II, nós dizemos que o batismo nos faz entrar no povo de Deus, nos faz tornar-se membro de um povo a caminho, um povo peregrinante na história. Em efeito, de geração em geração se transmite a vida, assim também a geração em geração, através do renascimento da fonte batismal, se transmite a graça. E com esta graça, o povo cristão caminha no tempo, como um rio que irriga a terra e espalha pelo mundo a bênção de Deus. Do momento em que Jesus disse aquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho, os discípulos foram batizar. E daquele tempo até hoje se tem uma continuidade na transmissão da fé pelo batismo. E cada um de nós somos um anel dessa cadeia, como um filme que irriga. E assim é a graça de Deus, e assim é a nossa fé que devemos transmitir aos filhos, às crianças, porque eles, sejam adultos, possam transmitir aos seus filhos. Assim é o batismo, porque o batismo nos faz entrar neste povo de Deus que transmite a fé. E isso é muito importante. Um povo de Deus que caminha e transmite a fé. Em virtude do batismo, nós nos tornamos discípulos missionários, chamados a levar o Evangelho no mundo. Cada um dos batizados, qualquer que seja a sua função na igreja, em grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de todos, de todo o povo de Deus. Um novo protagonismo do batizado, de cada um que foi batizado. O povo de Deus é um povo discípulo, porque recebe a fé, e missionário, porque transmite a fé. E isto faz o batismo em nós. Nos faz receber a graça, a fé e transmitir a fé. Todos na igreja somos discípulos e o somos sempre, por toda a vida. E todos somos missionários, cada um no lugar que o Senhor determinou. Todos. Até o mais pequeno é missionário. E aquele que parece maior é discípulo. Mas algum de vocês dirá: os bispos não são discípulos. O bispo sabe tudo, o Papa sabe tudo, o discípulo sabe tudo. Mas também o Papa e os bispos devem ser discípulos.
porque se não são discípulos, não fazem bem, não podem ser missionários, não podem transmitir a fé. Entenderam? Vocês entenderam isso? Todos nós, discípulos e missionários. Existe um elo indissolúvel entre a dimensão mística e aquela missionária da vocação cristã. Que foi enraizado no batismo, recebemos a fé no batismo, nós cristãos, nós acolhemos a ação do Espírito Santo que conduz a professar que Jesus, como Filho de Deus, e a chamar Deus de Abba, Pai. Todos os batizados são chamados a viver e transmitir a comunhão com a Trindade, porque a transmissão é um apelo de comunhão com a Trindade. Ninguém se salva sozinho. Isso é importante. Ninguém se salva sozinho. Somos comunidades de crentes. Somos povo de Deus. E nesta comunidade experimentamos a beleza de partilhar a experiência de um amor que precede a todos nós, mas ao mesmo tempo pede para sermos canais uns para os outros da graça, apesar das nossas limitações e pecados. A dimensão comunitária não é só uma espécie de moldura, um contorno, mas é parte integrante da vida cristã, do testemunho e da evangelização. A fé cristã nasce e vive na igreja. E pelo batismo, as famílias e as paróquias celebram a incorporação de um novo membro a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja, ao povo de Deus. A propósito da importância do batismo para o povo de Deus, é exemplar a história da comunidade cristã no Japão. Escute bem isso. Aquela comunidade recebeu uma grande perseguição no início do século XVII. Foram numerosos mártires. Os membros do clero foram expulsos. E milhares de fiéis foram assassinados. Não permaneceu no Japão nenhum padre. Todos foram expulsos. Agora, a comunidade se retirou na clandestinidade, conservando a fé e a oração escondidos. E quando nascia uma criança, o pai ou a mãe o batizavam, porque todos podemos batizar. Quando depois de 2 séculos e meio, 250 anos depois, os missionários retornaram ao Japão, milhares de cristãos saíram do esconderijo e a igreja começou a reflorir. Eram sobreviventes com a graça de Deus. E com essa graça, o povo de Deus transmitiu a fé e batizou os filhos e foi à frente. E mesmo em segredo, mantinham um forte espírito comunitário, porque o batismo eles tinham feito um só corpo em Cristo. Eram isolados e escondidos, mas eram sempre membros do povo de Deus, membros da igreja. Podemos tanto aprender com esta história. Obrigado.